Olá, sou Maxileide Leandra Silva, curso Licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter Polo Juara. Meu RU é o 952171. Meu tutor é Natalino de Souza Breves. Esse é meu estágio supervisionado de diferentes contextos. Esse estágio tem como tema a Universidade das Guerras no Brasil. Aula 3, continuação da Guerra do Contestado. Mais confrontos, ataques e contra-ataques. Um ano após o primeiro combate, uma menina de 11 anos, chamada Teodora, passou a relatar que tinha sonhos com José Maria e que este ordenava a todos os seus seguidores a dirigirem para Taquaraçu. Depois, formaram-se outras cidades santas, ou redutos dos sertanejos, como Caraguatá, Santo Antônio, Caçador Grande, Bom Sossego, Santa Maria, a maior cidade com mais de 20.000 habitantes, e Pedra Branca, São Miguel e São Pedro. Em 8 de fevereiro de 1914, numa ação conjunta de Santa Catarina, Paraná e governo federal, foi enviado a Taquaraçu um efetivo de 700 soldados, equipados por artilharia e metralhadoras. Estes logram êxito na empreitada, incendiam completamente o acampamento dos jagunços, mas sem muitas perdas humanas, já que os caboclos e fiéis da causa do contestado se refugiaram em Caraguatá, local de difícil acesso e onde viviam cerca de 20.000 pessoas. Os fiéis que mudaram para Caraguatá, interior do atual município de Leblon, Regis, eram chefiadas por Maria Rosa, uma jovem com 15 anos de idade, considerada pelos historiadores como uma Joana d'Arc do sertão, já que combatia montada em um cavalo branco, com arreios forrados de veludo, vestida de branco, com flores no cabelo e no fuzil. Após a morte de José Maria, Maria Rosa afirmava receber espiritualmente ordens do mesmo, o que a fez assumir a liderança espiritual e militar de todos os revoltosos, então cerca de 6.000 homens. De março a maio, outras expedições foram realizadas, porém todas sem sucesso. Em 9 de março de 1914, embalados pela vitória de Taquaraçu, que tinham destruído completamente, as tropas cercam e atacam Caraguatá, porém com um resultado desastroso, culminando a fuga em pânico das tropas que foram perseguidas pelos revoltosos. Esta nova vitória encheu os contestados de ânimo. O fato repercute em todo o interior, trazendo para o reduto ainda mais pessoas com interesses afins, mas também atinge em cheio o governo e aos órgãos legalmente constituídos. Como cada vez mais pessoas se engajavam abertamente no movimento, piquetes foram formados pelos fiéis para o arrebatamento de animais da região, a fim de suprir as necessidades alimentícias do núcleo de Caraguatá. São então fundados os redutos de Bom Sucesso e São Sebastião. Só neste último se aglomeraram cerca de 2.000 pessoas. Além de colocar em prática técnicas de guerrilha para a defesa dos ataques do governo, os fanáticos passaram a contra-ataque. Em 2 de setembro, lançaram um documento que se intitulou Manifesto Monarquista, deflagrando-se a partir de então o que chamavam de a Guerra Santa, caracterizada por saques e invasões de propriedades de coronéis e por um discurso que exigia pobreza e cobrava a exploração máxima da República. Invadiam as fazendas dos coronéis, tomando para si tudo o que precisavam para suprir as necessidades do reduto. Além disso, amparados nas vitórias que tiveram, atacaram várias cidades, como foi o caso de Curitibanos, onde os alvos eram invariavelmente os cartórios, locais onde se encontravam os registros das terras que antes a eles pertenciam. Com a ordem social cada vez mais caótica na região, o governo central designou o general Carlos Frederico de Mesquita, veterano de Canudos, para comandar uma ação contra os rebeldes. Inicialmente tentou sem êxito um acordo para dispensar os revoltosos. A seguir atacou duramente Santo Antônio, obrigando os rebeldes a fugir. O reduto de Caraguatá, que antes vira as tropas do governo fugirem perseguidas por revoltosos, tem agora de ser abandonada às pressas pelos mesmos revoltosos devido a uma grande epidemia de tifo. Considerando equivocadamente dispersos os revoltosos, o general Mesquita dá a luta por encerrada. Mas a calmaria terminaria logo. Os revoltosos rapidamente se reagruparam e se organizaram
na localidade de Santa Maria, interior norte do município de Lebon-Regis, intensificando os ataques, tomando e incendiando a estação de Calmon. Diziam a vila de São João Matos Costa, atacavam curitibanos e ameaçavam Porto União da Vitória, cuja população abandona a cidade em desespero. Os boatos chegam até Ponta Grossa e dizem que os revoltosos e seu exército pretendem marchar até o Rio de Janeiro para depor o presidente. Os rebeldes já dominam, nessa altura dos acontecimentos, cerca de 250 km² da região do contestado. O governo federal jogou uma contra e ainda mais dura cartada. Nomeou o general Setembrino de Carvalho para o comando das operações contra os contestados. Este chegou a Curitiba em setembro de 1914, chefiando cerca de 7.000 homens, com ordens de sufocar a rebelião e pacificar a região a qualquer custo. Sua primeira providência foi reestabelecer as ligações ferroviárias e guarneá-las para evitar novos ataques. Nas proximidades da ferrovia, o exército construiu o campo de aviação de Rio Caçador, onde hoje existe um município homônimo. Com o apoio das operações de guerra, pela primeira vez na história, o Brasil foram usados 2 aviões para fins de reconhecimento. Em um acidente durante as operações, morreu o capitão Ricardo Kirk, primeiro aviador militar do Brasil. Atualmente, astutamente, Setembrino enviou um manifesto aos revoltosos, no qual garantia a devolução de terras para quem se entregasse pacificamente. Garantia também, por outro lado, um tratado hostil e severo para quem resolvesse continuar em luta contra o governo. Com o passar do tempo, o general Setembrino de Carvalho adotou uma nova postura de guerra, evitando o combate direto, que era o que os revoltosos esperavam e para que estavam se preparando, optando por cercar o reduto dos fanáticos com tropas por todos os lados, evitando que entrassem ou saíssem da região onde estavam. Para isso, o general decidiu seu efetivo em 4 alas, com o nome dos 4 pontos cardeais, e gradativamente foi avançando e destruindo qualquer resistência que encontrasse pelo caminho. Com essa nova estratégia, rapidamente começou a faltar comida nos acampamentos dos revoltosos. Isso teve como consequência imediata a rendição de dezenas de caboclos. Contudo, a maioria dos que se entregavam eram velhas, mulheres e crianças. Talvez uma contra-estratégia dos fiéis para que sobrasse mais comida aos combatentes que ficariam para trás e que ainda defenderiam a causa. Nesse ponto da Guerra do Contestado, começa a se destacar a figura do Deodato Manuel Ramos, vulgo Adeodato. Considerado pelos historiadores como o último líder do contestado, Adeodato transferiu o núcleo dos revoltosos para o Vale de Santa Maria, que contava ainda com cerca de 50.000 homens. Só que aí, à medida que ia faltando alimento, Adeodato passou a revelar-se cada vez mais autoritário, não aceitando a rendição aos que se entregavam. Aplicava sem dó a pena de morte. Cerco fechado sem pressa e deixando os revoltosos nervosos lutarem contra si mesmo, em 8 de fevereiro de 1915, a ala sul, comandada pelo tenente-coronel Estilac, chegou a Santa Maria. De um lado, as forças do governo bem armadas, bem alimentadas; de outro, rebeldes também armados, mas famintos e sem ânimo para resistir muito tempo. A luta inicial foi intensa e à noite o tenente-coronel ordenou a retirada. Afinal, já contabilizaram só no seu lado 30 mortos e 40 feridos. Novos ataques e recuos ocorreram nos dias seguintes. Em 28 de março de 1915, o capitão Tertuliano Portiguara parte da vila de Reinchard com 1.085 homens em direção a Santa Maria, perdendo só em emboscadas durante o trajeto 24 homens. Depois de vários confrontos, num deles Maria Rosa, a líder espiritual dos rebeldes, morre às margens do rio Caçador. Em 3 de abril, as tropas de Estilac e Portiguara avançam juntas e ordenadas para o assalto final em Santa Maria, onde restavam apenas alguns combatentes, já quase mortos pela fome. Em 5 de abril, depois do grande assalto a Santa Maria, o general Estilac registra que tudo foi destruído.
subindo o número de habitações destruídas a 5.000. As mulheres que se abateram como homens foram mortas em combate. O número de jagunços mortos eleva-se a 600. Os redutos de caçador de Santa Maria estão extintos. Não posso garantir que todos os bandidos que infestavam o contestado tenham desaparecido, mas a missão confiada ao exército está cumprida, assim disse Estilac. Os rebeldes sobreviventes se dispuseram em muitas cidades. Em dezembro de 1915, o último dos redutos revoltosos foi devastado pelas tropas de Setembrino. Adeodato fugiu, vagando com tropas no seu engalço. Conseguiu, no entanto, escapar de seus perseguidores e, como foragido, ficou ainda 8 meses escondendo pelas matas da região. Mas a fome e o cansaço, além de uma perseguição sem regra, fizeram com que Adeodato se rendesse. Encerrava-se então em agosto de 1916, com a prisão de Adeodato, a Guerra do Contestado. Adeodato foi capturado e condenado a 30 anos de prisão. Entretanto, em 1923, 7 anos após ter sido preso, Adeodato foi morto pelo próprio diretor da cadeia na tentativa de fuga. Estatísticas do confronto. Área conflagrada, 20.000 km². População da época envolvida na área do conflito, aproximadamente 40.000 habitantes. Municípios do Paraná na época: Rio Negro, Itaiópolis, Três Barras, União da Vitória e Palmas. Município de Santa Catarina na época: Lages, Curitibanos, Campos Novos, Canoinhas e Porto União. A tropa federal chegou a reunir mais de 7.000 soldados, associados às polícias de Santa Catarina e Paraná, e grande grupo de vaqueanos civis, como eram chamados os capangas dos fazendeiros. Acredita-se que os mortos em combate por epidemias e fome passaram de 10.000. Consequências: 20 de outubro de 1916, assinatura de acordo de limites Paraná-Santa Catarina no Rio de Janeiro. 7 de novembro de 1916, manifestações por município do contestado paranaense contra o acordo. De maio a agosto de 1917, sublevação popular no contestado paranaense, pró-Estado das Missões. Maio a junho de 1917, ascensão e assassinato de monge Jesus Nazareno. 3 de agosto de 1917, homologação final de acordo de limites. Setembro de 1917, a instalação dos municípios de Mafra, Joaçaba, então Cruzeiro, Chapecó e de Porto União. 1918, reinício da colonização no centro-oeste catarinense por empresas particulares. Janeiro e maio de 1920, revolta política em Erval e Cruzeiro. Março de 1921, revolta de caboclos contra a mediação de terras entre Catanduvas e Campizal. Mais dados importantes. O início da guerra foi 22 de outubro de 1912, tempo de guerra 46 meses, outubro de 1912 a agosto de 1916, auge da guerra, março de abril de 1915, em Santa Maria, na Serra do Espigão. O fim da guerra foi em agosto de 1916, com a captura de Adeodato, o último líder do contestado. Combatentes militares no auge da guerra, 8.000 homens, sendo 7.000 soldados do Exército Brasileiro, do Regime de Segurança do Paraná, do Regime de Segurança de Santa Catarina, mais 1.000 civis contratados. Exército encantado em São Sebastião, 10.000 combatentes envolvidos durante a guerra. Baixas nos efetivos legislativos, militares e civis, de 800 a 1.000 homens, entre mortos, feridos e desertores. Baixas na população civil revoltada, de 5.000 a 8.000, entre mortos, feridos e desaparecidos. Custo da guerra para a União, cerca de $3.000, mais soldados militares. A Guerra do Contestado durou mais tempo que a Guerra de Canudos, ou com outro conflito semelhante em território brasileiro. Em 4 anos de guerra, 9.000 casas foram queimadas e 20.000 pessoas mortas. Bom, essa foi a minha terceira aula, concluindo assim sobre a Guerra do Contestado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.